Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos aqui nós para a nossa nona aula síncrona, o nosso nono encontro, já referente ao módulo 2. Na aula de hoje, eu pretendo fazer duas coisas. A primeira coisa é tirar dúvidas de vocês da P4. Uma ou até duas dúvidas. E depois falar um pouquinho sobre módulo e falar um pouco do aspecto geométrico do módulo, que lá o vídeo do Ferreto que eu coloquei para vocês verem, que eu chamei, né, eu comecei uma nova numeração, né, então eu chamei de vídeo 1, o vídeo 1 lá para vocês assistirem, ele define o módulo, mas não fala do aspecto geométrico, eu pretendo falar para vocês. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta logo nesse início de aula ou não? Não? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês os vídeos, tá? Vou compartilhar com vocês os vídeos. Vendo, pessoal? Estão vendo? Sim. Sim. Ó, note que eu mudei aqui o título, eu botei módulo 1 aqui agora, porque o módulo 2 vem depois. Então, aqui é só módulo 1, é o que já passou pra gente. E o que começa agora é esse, ó, módulo 2. Então, colocamos lá. Então, para essa semana, né, a matéria dessa semana, eu quero que vocês assistam até o vídeo 7, já considerando essa semana toda, ok? Essa semana toda, eu quero que vocês que é a parte de função modular, como está colocado aqui, ó, função modular vai de 1 até a 7, ó. Da aula 1 à aula 7. Os tempos de vídeo estão colocados aqui, ó. O mais demorado tem 38 minutos e 45 e o mais curto tem 19 minutos e 57. Então, esses são os vídeos. E vamos lá para o nosso planejamento agora. Vou fechar aqui. Pronto, está aqui o nosso planejamento. Então, vou dar ênfase à parte que não estava preenchida e hoje já está preenchida. Ó. Então, essas 4 aulas aqui, vou destacar aqui de amarelo. Essas 4 aulas, elas correspondem ao terceiro bimestre. É a primeira metade do módulo 2. E ele engloba 2 assuntos. A parte de módulo e função modular, são as 2 primeiras aulas. São as 2 aulas dessa semana. E na semana que vem, 2 aulas de exponencial. E isso encerra o terceiro bimestre. E aí depois virá mais 4 aulas que vão estar associadas ao quarto bimestre, vão dar as notas do quarto bimestre, tá? Então, nessas 4 aulas aqui, né? A de hoje, né? Dia 3 de novembro, tá aqui, né? Essa aula do dia 3/11. Então, o assunto, né, que a gente vai englobar na aula de hoje seria isso, a parte de módulo e função modular. Claro que eu não vou conseguir falar tudo sobre isso aqui, mas os vídeos falarão, do V1 ao V4, tá lá, vocês podem ver. E a apostila 9. Então, leiam a apostila 9. Essa apostila é feita por mim, né? Então, dá uma olhadinha. Ó, no relatório, eu comentei que eu gostaria muito que vocês comentassem as pessoas que leram utilizaram a apostila é feita por mim, e descobriram problemas, imperfeições, ou tem sugestões de melhora para a apostila,
ninguém até agora deu sugestões nos relatórios. E isso, para mim, é uma das coisas das mais importantes. Né, gente, eu estou botando esse relatório basicamente para tentar chegar a uma opinião se o material que eu estou utilizando com vocês está adequado ou não. E vocês têm que falar mais para eu poder ter essa certeza ou não, tá? Então, já inaugurando aqui a nossa aula hoje, terça-feira, e a nossa próxima aula será sexta-feira. Na aula de sexta-feira, já vai ser a parte de, deixa eu mudar aqui, equação e inequação modulada. Equação e inequação modulada. Aula do dia 6, e aí engloba do vídeo 5 ao vídeo 7, lá do Ferreto. E lá na sexta-feira eu vou liberar a P5 de vocês, ok? Que vocês têm uma semana para fazer. Sempre esse hábito nosso. Uma semana para fazer as provas, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? A P4 é para ser entregue até que horas? A P4 é para ser entregue na sexta-feira até a meia-noite. Tá claro? Tá sim, obrigada, professor. Beleza. O que mais? Mais dúvidas? Professor, eu queria saber do CAM. Sim. Porque, tipo, lá tem primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Aí a Sim. gente tem que fazer agora o segundo bimestre, né? Exatamente. Ah, tá Isso. certo, pois. Mas você já devia saber disso há mais tempo, Jussiara, porque isso já está Não, colocado. eu sei, eu já tava fazendo, só que eu tava pensando, tipo, eu já tava fazendo, entendeu? Só que eu Não, tava em dúvida, assim, tava meio e eu desconfiada de não eu ser. acabei de colocar aqui na tela, né? Tá aqui, né? Ó, Aham. lembrando que tem assuntos maiores que outros. Álgebra 1 e álgebra 2, quem resolver fazer esses assuntos, para chegar a uns 100% aqui, são mais habilidades. Esses vão ser os mais trabalhosos, né? Em termos de quantidade de assuntos. Agora ao mesmo tempo, são os mais básicos ou fundamentais. Eu sei. Né? É porque eu E já aqui, comecei a fazer, sabe? entendi. Mas eu, dando a dica, né? Ó, o assunto menor de todos é matemática 3. São 12 habilidades, hein? Tá claro, Jussiá? Tá, tá. E também matemática 2 são só 29 habilidades. Uhum. Só para ter uma ideia, né? Os três últimos juntos, 76 mais 29 mais 12, somando as habilidades, dá 88, 108, 117. 117 é menos do que a álgebra 2, ó. Uhum. Tá? Então, assim, em termos de quantidade de quem estiver achando não um processo longo, os três últimos não estão longos. Tá bem claro isso, né? E lembrando que quem fizer os 5 tópicos, eu vou pontuar nos 5, e lembrando que o nosso somatório não dá 100, dá 120, né? Porque eu estou dando 10 pontos para cada assunto. 10 vezes 5, 50 pontos. São 10 pontos do relatório, 60, e 30 pontos de cada prova. 60 com 60 está dando 120. Então, o nosso somatório é 120. Agora, se você fizer só 3, então, do CAM, 3 desses assuntos, você pode chegar aos 100 pontos, você terá nota máxima no CAM e nos demais assuntos. Mas lembrando que sexta-feira, que Júlio perguntou agora há pouco, é a data de entrega da P4 e também do CAM, que eu chamo de CAM 2 e R2, né, que é o relatório do segundo bimestre e o CAM do segundo bimestre. E aí, com esse relatório, com esse CAM, com essa P4, P3 e P4, a gente vai fechar a nota do segundo bimestre. Eu não coloquei no SWAP ainda a nota do primeiro, mas já foi dada para vocês, você já sabe a nota de vocês do primeiro. E aí, depois, acho que lá para domingo, segunda, terça, eu devo estar colocando a nota do segundo bimestre, lá da semana que vem, tá certo? Pessoal, então vamos começar a nossa aula, tá certo? Vamos começar a nossa aula. Aí vem aquela perguntinha básica. Que questões vocês gostariam que fossem feitas hoje, lá da P4? O Antônio já sugeriu, a 1 e a 2. Quem mais quer sugerir?
Eu quero sugerir a 9. 9. Quem mais? Mais opiniões. Eu vou escolher as que forem mais pedidas. Mais ninguém vai Eu opinar? gostaria da 8. Eu Ó, sugiro a 9. quem falou a 9 agora? Eu queria Letícia. 5. Letícia. A 5. Quem mais? Quem mais, pessoal? Mais pessoas opinando. A 9. A 9. Pronto. Então, a 8 e a 9 ganharam 2 votos, cada um aí. Então, acho que eu estou pensando em ir para essas duas. Pode ser? Mas a 8 o senhor não já fez no vídeo, não? Que mostrou pra gente? No grupo. A 8 eu já fiz, exatamente. Quem pediu a 8 aí tá realmente comendo mosca porque tá lá no vídeo. Então, a 8 eu não vou fazer. Agora, a 9, sim. E além da 9, tem mais outra. De repente, eu vou pegar ou a 1 ou a 2 que o Antônio pediu, de repente, tá? Mas vamos começar pela 9. Podemos começar pela 9? Sim, por favor. Tá, então vou compartilhar com vocês o enunciado da questão 9. Então, quem pediu a 8 realmente não viu o vídeo ainda, né? A 8, essa daqui, ela tá lá, claro, foi o objetivo de um vídeo. Eu fiz um vídeo de 41 minutos sobre inequação produto e inequação quociente. Isso aqui é uma inequação produto, porque tem um produto de dois termos algébricos, né? Um de segundo grau e outro de primeiro grau. Ensinei como estudar o sinal desse pedaço, estudar o sinal desse, fazer o quadro de sinais e escolher a resposta. Bem, a 9 também tem a ver com o estudo do sinal da função, né? O estudo do sinal da função, eu falei na aula de função de segundo grau, na segunda parte. Então, essa questão aqui também já tem uma aula específica sobre isso, tá? Mas eu vou fazer agora, nesse momento para vocês. Vou fazer agora nesse momento para vocês. E vou tentar compartilhar com vocês a minha mesa digitalizadora. Ela é sempre aleatória. Eu nunca sei quando é que ela funciona ou não. Sim, aí teve a aula 8 que eu lasquei. Eu consegui dividir com vocês a mesa digitalizadora, mas eu fui por outro caminho. E como fui por outro caminho aqui, aí, resultado, não gravou. E aí eu não consegui, foi por isso que eu até acabei gravando aquelas aulas de função de segundo grau. E agora está dando o mesmo problema. Eu vou ver se eu vou sair da reunião rapidinho e vou voltar, porque eu acho que eu consigo resolver esse problema de acesso à mesa digitalizadora. Deixa eu sair então rapidinho, tá, pessoal? Voltei. Pronto. Vamos ver se agora eu consigo ter acesso à mesa. Estou tendo acesso à mesa agora. Beleza. Vamos ver se vocês têm também. E aí, pessoal, estão vendo a mesa? Sim. Sim. Opa, Sim. então, essa opção deu certo. Ó. Então, parece que agora eu consegui resolver o problema realmente do acesso à mesa digitalizadora. E mais que isso, eu acho que agora essa mesa vai estar na gravação, que é o mais importante para mim. Né? Que apareça na gravação lá de vocês, quando a gente for baixar. Isso eu só vou descobrir quando terminar a gravação. Bem, então... Vamos lá.
Então, a questão pede para você fazer o estudo do sinal de uma função de segundo grau. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. A função que eu vou dar vai ser essa daqui. F, 2 pontos, de R em R. Posso até trabalhar com a mesma lei, só botar um N que vocês não conheçam. Que não, melhor dizendo, que não bata com nenhum de vocês. Pronto, já vi como é que é, deixa eu voltar. Pronto, a lei que eu vou usar vai ser essa daqui. Y, o que está lá é x ao quadrado mais 2nx. É mais que está lá mesmo? Menos. Ah, tá menos. Então, deixa eu apagar. Professor, Oi. isso aí é a resposta mesmo ou é um exemplo para a pessoa fazer? Isso aqui é a 9ª questão da prova. Então é a resposta mesmo. Só que eu vou botar um N, que não é nenhum de vocês, entendeu? Sim. Tá? Então, vamos supor que meu número da chamada seja 50. Não tem ninguém na chamada com o número 50, mas eu vou trabalhar então com esse número e vou resolver, a minha função vai virar o que agora? Onde tem N, eu coloco quanto? 50. Então vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 50 dá 100, fica 100x mais 52. Bem, então, e o que é que a questão pede? Fazer o quê? O estudo do sinal da função de segundo grau, né? Dessa função. Lembrando para vocês uma coisa importante, que eu postei hoje também, a apostila 8, que eu não tinha postado antes, eu tinha esquecido, que é uma apostila que fala sobre classificação em relação ao sinal e o que é estudo do sinal. Então, dá uma olhadinha lá, porque ela ajuda de alguma forma. Mas vamos resolver aqui. Então, essa é a nossa questão. Isso está sendo pedido, fazer o estudo do sinal dessa função. A função é essa daqui. É uma função de equação y igual a x ao quadrado menos 6x mais 52. Pronto. Então, qual é o primeiro passo do estudo do sinal? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre é o quê? Achar o quê? Raízes. E por que, professor, estudar raiz, achar raiz é importante? Vou tentar justificar aqui agora. Rapidinho. Vamos supor que aqui seja um plano cartesiano. Vamos supor que aqui seja um gráfico. Uma curva aqui. A raiz é muito importante porque ela separa o pedaço positivo da função do pedaço negativo da função. Estudar o sinal é dizer quando é que ela é positiva, quando ela é negativa. Sinal é isso, né, gente? Estudar o sinal, então, é dizer quando é positivo, dizer quando é negativo. Então, eu preciso achar essa raiz aqui. E o que é raiz, pessoal, é o ponto onde a função cruza esse eixo aqui, né? É o eixo X. Então, a raiz é onde cruza o eixo X. E como eu faço isso, professor? Como é que eu descubro esse ponto? Nós vimos que todos os pontos do plano cartesiano que estão entre o primeiro e o segundo quadrantes, né, que estão entre o quadrante primeiro e segundo e entre o terceiro e quarto,
todos eles têm a ordenada, o y valendo 0. Então, se eu quero achar a raiz, eu tenho que fazer y igual a 0. Vou apagar isso aqui, que isso aqui não tem a ver com a questão, foi só uma revisão teórica do que é achar a raiz, tá? Expliquei o que é achar a raiz de uma função. Ou tentei, pelo menos. Então, achar a raiz é dizer quando y é igual a 0. Então, eu pego a função, a equação da função que tinha duas variáveis, no lugar da variável, no lugar dessa variável y aqui, eu vou botar o valor 0. Ao fazer isso aqui, o que é que nós teremos? 0 igual a x ao quadrado menos 100x mais 52. Então, lá vamos nós resolver agora, isso aqui se chama equação de segundo grau. E eu poderia usar soma e produto, né? Poderia usar soma e produto, mas eu não expliquei para vocês soma e produto, então vamos pela fórmula geral. Soma e produto seria um pouquinho mais rápido, mas como eu não expliquei, então vai ser um assunto novo, não vale a pena agora. Delta é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado vai ficar menos 100 ao quadrado menos 4. O a vale 1, porque não tem nenhum número multiplicando a variável ao quadrado. E o c vale 52. Então, delta vai ficar 100 ao quadrado, as multiplicações por números que terminam em 1, né, começam com 1 e terminam com 0, é sempre fácil. Ele tem 2 zeros, vai passar até 4 zeros. Ou seja, 100 ao quadrado dá 10.000. 4 zeros tem o número 10.000. Menos 4ac. 4 vezes 52, 4 vezes 50 dá 200. Então, aqui vai dar 208. Então, o delta vai dar 10.000 menos 208. 10.000 menos 200 dá 9.800. 9.800 tirando 8 vai dar 9.792. Nada me impede aqui de pegar uma calculadora e calcular quanto é a raiz quadrada de 9.792. Tá tudo certo, gente? Eu errei alguma coisa? Acho que tá tudo certo. 9.800, tira 8. 9, pronto. Então, deixa eu ir na calculadora. Eu esperava que estivesse dando exato. Por que não está dando exato? Ih, gente. Não vai estar dando exato, não. Eu cometi um erro na soma e no produto. Era para estar esse 2n no B e o n mais 2 no C. Mas não tem problema. Vocês estão em casa, então vou usar a calculadora e uso o valor aproximado, né? Então, vou usar o valor aproximado dessa raiz. Não é exato, foi um erro meu, era para ter sido exato, mas eu me atrapalhei na hora de escolher o exemplo. Dá 31,2 aproximadamente. Então, calculando aqui, vai dar 31,2. E aí eu boto o símbolo de aproximado, porque ele tem infinitas casas decimais, e como eu não quero escrever todas elas, eu boto o símbolo de aproximado. Bem, qual é o valor de x agora? O valor de x é dado por menos b, mais ou menos, a raiz quadrada desse delta, que eu acabei de calcular,
Quer dizer, melhor dizendo, eu não devia ter feito essa raiz aqui. Isso aqui está errado, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Eu só vou botar o 31,2 mais adiante, né? Agora não precisa ainda não. É só o delta, só estava verificando o delta antes. Continuando. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo os valores, o B vai ficar menos 100, mais ou menos raiz quadrada de 9.792, tudo isso sobre 2 vezes A, que é 1. Então, x aqui vai dar igual a menos com menos, é como se tivesse menos 1 vezes menos 100. Vai dar 100, mais ou menos. Agora sim, aquilo que eu tinha colocado antes, que estava errado, agora sim. Raiz quadrada de 9.792, usei a calculadora e vi que dava 31,2. E 2 vezes 1 dá 2. E com isso, damos origem a duas raízes. Quais? Não tem espaço, deixa eu botar aqui em cima. Primeira raiz, x'. Eu vou fazer 100 mais 31,2 sobre 2. 100 mais 31,2 dá 131,2. A metade de 131,2 é 65,6. Achei a primeira raiz. E a segunda? E a segunda raiz? Vai ser 100, é o x duas linhas, menos o 31,2 sobre 2. Então, perceba que uma hora eu peguei mais, outra hora eu peguei menos. Professor, O a 100... raiz de... Oi? A raiz de 9.792 não é 31. É quanto? Eu tô aqui com a calculadora na mão, dá 98,9 aproximadamente. E, desculpa, errei feio, você tem razão. Eu usei a calculadora errada, hein? Obrigado pela correção, valeu, erro feio meu. Por que minha calculadora não está calculando? Agora sim, está batendo aqui, 98,90. Vamos arredondar para 99, tá? Obrigado, viu? Valeu. Vamos só corrigir então onde está errado, mas não perde nada disso aqui. Valeu. Não é 31,2. Obrigado pelo... Não é 31,2. Não é 31,2. Colocando o valor correto, é 99. Então, é 100, mais ou menos 99. Agora aqui, o símbolo de aproximado, porque esse resultado não é exato. Então, o x' é aproximadamente 100 mais 99 sobre 2. 100 mais 99. 100 mais 99 vai dar 199. E a metade de 199 é 99,5. E o outro, a outra raiz, vamos fazer agora, vai ser 100 menos 99 sobre 2, que vai dar 1 sobre 2, que vai dar meio. Pronto. Então, achamos as raízes. Primeira etapa está feita. Achamos as raízes. Quem são elas? 99,5 e meio. Pronto. Agora lá vou eu fazer o estudo do sinal dessa função. Então, vou fazer um esboço do gráfico, né? Lá vou eu fazer o gráfico dessa função de segundo grau. Como se faz o gráfico? Você traça o plano cartesiano, que é formado por duas retas perpendiculares, uma representando o eixo x, outra representando o eixo y. Está aqui. No caso aqui, eu já tenho dois pontos da função. Quais? As raízes. O 99,5 manda para o zero e o meio manda para o zero.
De onde é que veio esses pontos, professor? 99,5. E meio foram as raízes da equação do segundo grau. E a gente obteve isso quando fez y igual a zero. Esse y igual a zero aqui, ó. Quando fez y igual a zero. Então, manda para o zero, sim. Esses dois pontos pertencem ao eixo x. E onde é que eles estão? Vou marcar aqui. Então, esse aqui vai ser o meio. E esse aqui vai ser o 99,5. Agora eu vou olhar para o sinal do A. O A vale 1. Ele é positivo. Toda vez que a função do segundo grau ela tem um A positivo, ela é côncava para cima. Então, eu tenho que fazer uma parábola que passe por esses dois pontos. Côncava para cima. Ó, e que troque o eixo Y, só para a gente pegar mais um pontinho, para não fazer só com 2, fazer com 3 pontos, e que troque o eixo Y aqui, ó, no 52, ó. Quer dizer que o 0 manda para o 52. Então, tem mais ou menos aqui esse pontinho aqui, ó. Esse cara sendo o 52. Ou seja, unindo aqui esses 3 pontos, está aqui a nossa parábola. Bem, tendo sido feito o esboço dessa parábola, eu consigo ver claramente que esse pedaço aqui está acima do eixo x. Então, ele é positivo. E esse pedaço aqui também está acima do eixo x. Ele também, então, tem y positivo. Já esse pedaço aqui de baixo, ele está abaixo do eixo x. Então, ele tem o y negativo. Então, isso que está mostrado aí é o estudo do sinal. A gente pode resumir esse estudo do sinal numa reta, onde a gente marca as raízes. Quem são elas? O meio e o 99,5. Aqui no meio, entre os dois, então, nesses pontos aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, se você faz o x, o domínio deles está entre meio e 99,5. E todos eles são negativos. Pronto. Já essa região daqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto, o valor do x desses pontos, ele vai estar à direita do 99,5. E todos eles são positivos. E, finalmente, os pontos localizados nesse ramo aqui da nossa parábola, todos esses pontos, se você for calcular o domínio desses pontos, vão dar valores de x à esquerda do meio. E eles também são positivos, o valor do y. Então, positivo o valor do y. Então, isso que está aqui é o que eu desejo como resposta. Eu quero que você faça o estudo do sinal dessa função aqui e está feito aqui. Então, essa é a resposta do problema. Pode ser dada assim, pode ser dada desse jeito aqui, essa resposta, né? Isso aqui é a resposta. Ou pode ser dada algebricamente. Como é que dá essa resposta algebricamente? É o que está lá no vídeo também. Aí eu falo que o x, o y, vai ser positivo nessa região aqui e nessa. Ou seja, quando x for maior que 99,5, ou quando x for menor do que meio. Já o y vai ser menor que zero, vai ser negativo, estamos falando dessa região aqui do y negativo, ó, onde tem menos, para o x localizado justamente entre os números meio e 99,5, ou seja, os números menores que 99,5 e maiores que meio. E, finalmente, para terminar,
O y é igual a zero, são as raízes, quando x igual a meio ou 99,5. Lembrando que esses valores são aproximados. Então, eu botei o sinal de aproximado aqui, ó, nas equações, porque esse valor meio e 99,5 são aproximados. Então, aqui também poderia ser a resposta do problema. Essa é a resposta algébrica. Essa é a resposta geométrica. Eu, em geral, prefiro a geométrica. Mas se você botar outra, também vai estar certa. Você escolhe. Pronto, pessoal. Está encerrada a questão 9. Perguntas? Professor, Quem quer falar? Pode falar. Quem quer falar? Não estou vendo quem é. Fale o nome. Professor, sou eu, Daniel. Se o delta der negativo. Se o delta der negativo, então legal o seu comentário, sua pergunta. E eu vou responder a sua pergunta com um exemplo prático. Eu vou aqui para outra tela. Deixa eu ir para outra tela. Aqui são as telas da aula passada. Ó. Deixa eu apagar ela, que eu apagar é bem rapidinho. Pronto. Ó, vou dar um exemplo bem simplesinho, que vai acontecer o que você acabou de falar. Y igual a x ao quadrado mais 4. Pronto. Se eu pedir para fazer a mesma coisa, estude o sinal. Pode acontecer isso aqui. Então, vamos lá. Então, tudo igual. Qual é o primeiro passo? Achar as raízes. E como é que a gente acha as raízes? Fazendo y igual a zero. Então, vai ficar 0 igual a x ao quadrado mais 4. Aí, você vai fazer o delta. Embora essa equação aqui é incompleta. Ela é muito mais rápida para passar o 4 para o outro lado. Mas eu vou fazer por delta só para identificar via delta, que é interessante. Delta vai dar b ao quadrado. Então, aqui nessa equação, o a vale 1, b vale 0 e c vale 4. Então, usando a fórmula, b ao quadrado menos 4ac. O b vale 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0. Desculpa. Errei. O a é 1. 4 vezes 1 vezes 4. Então, perceba que o delta vai dar 0 ao quadrado, vai dar 0. Menos com mais, dá menos. 4 vezes 1 vezes 4, 16. 0 menos 16 deu menos 16. Epa, delta deu negativo. Quando eu for continuar a fórmula, que diz que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vai ficar menos 0 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2 vezes 1. E aí temos um problema grave aqui, porque temos a raiz quadrada de um número negativo. O que é a raiz quadrada de um número? Um número que multiplicado por ele mesmo dê negativo. E não existe número real que satisfaça isso. Porque 4 vezes 4 dá 16. Positivo com positivo dá positivo. E negativo multiplicado por negativo também dá positivo. Ninguém vai resultar em número negativo. Então, a gente simplificadamente diz, ó, não existe. Espera aí, deixa eu botar o meu carregador aqui para carregar, sob pena de eu ficar desconectado. Pronto. Resolvido. Então, a gente simplificadamente escreve a informação, não existe, esse é o símbolo, não existe, x pertencente aos reais que satisfaça essa raiz quadrada e, consequentemente, a resposta é não tem raízes.
Isso não impede de fazer o gráfico da função, que é a etapa seguinte. Etapa seguinte, eu vou fazer o gráfico. E aí, aquele ponto rapidinho, o 0 manda para o 4. Então, temos aqui o primeiro ponto. 0 mandando para o 4. 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 4 dá 4. E o outro ponto que eu vou achar é o vértice, né? Mas o vértice é justamente esse. Então, como esse cara é justamente o vértice, eu vou traçar um ponto à direita e um ponto à esquerda. Vou atribuir o 1 e o menos 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, mais 4 vai dar 5. E o menos 1, essa aqui vai ser uma função par, então o menos 1 vai dar o mesmo resultado, 5 também. Então, o 1 e o menos 1. Opa, errei aqui. O 1 e o menos 1 mandam para o 5. 5 está aqui. Muito mal feito, mas finge que está ok. Pronto. Nós temos esses 3 pontos, então já dá para fazer o esboço da parábola, unir esses 3 pontos, já que o domínio é real. Ao unir esses 3 pontos, teremos essa parábola. E esse gráfico confirma a informação que foi dada aqui. Ela não tem raízes. Ou seja, essa parábola não cruza o eixo X. E como ela não cruza, como é que fica o estudo sinal dela, então? Peraí. Mas, ó, o 0 mandou para um positivo, o 1 mandou para um positivo, o menos 1 mandou para um positivo. Se eu pegasse o 2... ia mandar também para o positivo, para o 3, também para um positivo, o menos 2 também mandaria para um positivo. Ou seja, como essa parábola está acima do eixo X, só para melhorar aqui um pouquinho, pronto. Como essa parábola aqui está acima do eixo X, ela é sempre positiva. Ela é sempre positiva. Então, ela é mais o tempo todo. Ela é mais o tempo todo. Então, a resposta do problema é essa reta aqui. Você não vai marcar nenhuma raiz, porque não tem raiz, e vai dizer que a função é toda o quê? Positiva. E essa seria a resposta. Entendido? Quem foi que perguntou foi Daniel, foi? Não, foi Daniel ou não? Estou em dúvida agora quem é. Foi, Daniel. Daniel. Pronto, Daniel. Então, tá aí. Você entendeu, Daniel? Ou quer fazer uma nova pergunta? Ou quer questionar alguma coisa, Daniel? Não entendi. Entendeu? Então, aí eu vou dar a dica a você. Toda vez que a parábola não tiver raiz e ela for côncava para cima, que é o caso aqui dessa parábola, ela vai ser uma função positiva. Então, o estudo sinal dela é sempre mais. Mas se não tem raiz e o A fosse negativo, ela seria côncava para baixo, ela estaria aqui embaixo. Ó. Aí ela seria sempre negativa. Tá? Então, temos várias possibilidades. Respondido? Respondido, Daniel? Sim. Alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Minha pessoa. Fala, Stefan. O 1 e o menos 1, o senhor escolheu números aleatórios, não foi? Foi. Porque eu percebi o seguinte, eu fiz de cabeça e não falei para vocês, mas eu percebi que o x do vértice, né? Se eu fosse calcular o vértice, seria o ponto natural de calcular, ele é menos b, é dado pela forma menos b sobre 2a. E o x do vértice, o b aqui vale 0 na nossa função, o b aqui vale 0, né? Então vai ficar 0 sobre alguma coisa, 0 sobre 2, que vai dar 0. Então esse ponto aqui já era o vértice, ok? Como já era o vértice,
eu não tenho mais ponto especial nenhum para pegar, porque eu já peguei as raízes, já peguei onde cruza o eixo Y e já peguei o vértice. E aí eu peguei um ponto aleatório à direita e à esquerda. Então, 1 menos 1 foi aleatório. Sua afirmação está correta, poderia ter sido 2 e menos 2, poderia ter sido 3 e menos 3. Foi só para a gente visualizar o gráfico. Para ser sincero, Stephanie, quando eu estou sozinho, eu não marco nem ponto nenhum aqui. Eu já faço o esboço do gráfico, já sei que a parábola está aqui, já que esse ponto aqui era o vértice. Então, eu faria a parábola sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida aqui. Tá? Diretamente, sem nem marcar o ponto, porque eu já sei que ela é côncava para cima. Responder a sua dúvida, Stephanie, sim ou não? Sim, obrigada. Sim. Quem mais quer perguntar? Mais ninguém? Então, beleza. Então, podemos ir para outra questão? Podemos? Vamos. Que outra questão? Sim, professor. Sim. Oi? Qual, Denis? Não Qual? falei não, professor. Não. Então, posso escolher uma questão? A1, faz A1. Pronto, Jadson. Então, corroborando com o Carlos, já tinha pedido a 1, vamos fazer a 1, então. Aceito sua sugestão. Vamos apagar aqui. Pronto. E a 1, deixa eu ir atrás dessa primeira questão. Ela não vai aparecer aqui para vocês, mas eu estou vendo aqui agora. A 1 fala assim: seja a função real dada por f de x igual a x ao quadrado mais nx. Faça o seu gráfico e classifica quanto aos 4 critérios estudados. Ok. Então vamos lá vamos nós. Lá vamos nós. Bem. Então, primeira questão da prova, da P4, primeira da P4, ela dá uma função real com a equação y igual a x ao quadrado mais nx. Vamos dizer novamente que meu número continua a ser 50. Então, meu número da chamada é 50, então minha equação fica isso aqui. E a questão pede para você classificar quanto aos 4 critérios estudados. Quais? Crescimento, sinal, paridade, e contradomínio. Lá vamos nós. Então, primeiro passo, obviamente, é fazer o esboço do gráfico, porque com o gráfico fica muito mais fácil responder como se classifica essa função. Então, fazendo aqui o esboço desse gráfico, de novo, é esboço, então veja que as efas estão uma qualidade bem ruim. Na hora de fazer a prova de vocês podem usar régua, né, para ficar com uma qualidade melhor, obviamente. Então, vamos lá. São 4 pontos especiais. Primeiro, né, 4 pontos especiais, relembrando os pontos especiais, onde cruza o eixo Y, onde cruza o eixo X e o vértice. Então, onde cruza o eixo Y? É o mais rápido de todos. É só botar x igual a 0, e ao botar x igual a 0, o y vai valer 0. E com isso nós temos o primeiro ponto da função, 0 mandando para o 0. Está aqui. Onde cruza y? Onde cruza x agora, desculpa. É só fazer y igual a 0. Então, vai dar origem a uma equação de segundo grau.
que pode usar a fórmula geral, mas como essa equação daqui é incompleta, eu vou colocar em evidência a variável x. Ao colocar em evidência, qual o termo que multiplicado por x dá x ao quadrado? É o próprio x, que x dx é x ao quadrado. E qual o termo que multiplicado por x vai dar 50x? Vai ser o 50. Coloquei em evidência. Nós temos o produto de dois termos, esse primeiro e esse segundo, o produto deles dando zero. Quando é que o produto de dois números dá zero? Ou quando o primeiro é zero, ou quando o segundo é zero. O primeiro ser zero gera uma equação que já está resolvida, x igual a zero. E se x mais 50 é igual a zero, que x vale menos 50. Então, os aí são 0 e menos 50. 0 já está aqui, falta o menos 50. Ele também manda para o zero, o menos 50 também manda para o zero. Então, vamos marcar aqui esse ponto, esse cara é um menos 50. E a concavidade, sim, e o vértice agora, o último ponto. Eu já achei esse, falta o vértice. Como é que eu acho o vértice? X do vértice. Gente, isso está na aula, hein? Também na aula gravada, hein? Além da aula 8, que eu falei disso, também está na aula gravada, hein? Isso aqui eu estou falando com mais velocidade, porque já está numa aula gravada lá, com mais calma, né? Então, x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Então, no caso aqui vai ser menos 50 sobre 2 vezes 1, que dá 2. A metade de 50 é 25. Como eu já esperava, é a média aritmética das raízes. A média de 0 e de menos 50 é menos 25. E menos 25 manda para quem? Aí tem que fazer conta. Vai ficar menos 25 ao quadrado, vai dar 625 menos 1.250. Então, esse cara vai dar menos 625. Quer dizer que o 25 manda pro... O 25 manda pro menos 625. Pronto. Marco aqui. E uno os pontos, já que o domínio é real, eu uno os pontos. Daí a nossa parábola. E com isso fica fácil ver que, em relação ao crescimento, olha que parábola horrorosa que eu fiz, né? Tá muito feia, mas finge que é uma parábola. Deixa eu, né? A coisa tem que ser mais suave, tá muito mal feita aqui. Muito mal feita. Tem que ser mais suave aqui, ó. Pronto. Tá, mas tudo bem, tá feia, não tem mais... Bem, esse trecho daqui da parábola, que vai daqui até aqui embaixo, ele é decrescente, até aqui, até o vértice. E daqui em diante, ele é crescente. Essa parte azul, ela é crescente. Então, se tem parte crescente e parte decrescente, em relação ao crescimento, ela vai ser nenhuma das anteriores. Porque ela assume um duplo comportamento. Toda vez que assumir mais de um comportamento, mesma coisa. Sinal. Sinal, nós sabemos que esse trecho aqui e esse aqui são trechos positivos. Já esse trecho aqui embaixo, do eixo X, é negativo. Então, se assume ora os valores positivos, ora valores negativos e ora valores nulos, que é o caso das raízes, então ela também é NDA em relação ao sinal. Em relação à paridade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar valores simétricos. Então, por exemplo, eu vou pegar valores baixos, 1 e menos 1, e ver para quem manda. Se mandar para números iguais, vai ser par. Se mandar para números simétricos, vai ser ímpar. Se não mandar nem para iguais, nem para simétricos, vai ser NDA. 1 manda para quem? Eu boto aqui na função 1. 1 ao quadrado dá 1. Né? 1 ao quadrado dá 1. E 50 vezes 1 dá 50. Né? Seria aqui a conta. 1 ao quadrado mais 50 vezes 1. 1 mais 50 dá 51. Agora, o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais 50 vezes menos 1.
Menos 1 ao quadrado dá positivo, 1. Só que mais 50 com menos 50, mais 50 multiplicado por menos 1 vai dar menos 50, porque mais com menos é menos. E 1 menos 50 dá menos 49. Então, veja que 51 e menos 49 não são iguais, não são simétricos. Então, a função em relação à paridade, ela também é NDA. E, para finalizar, eu preciso saber se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Injetora, claramente, ela não é. Porque se eu passo uma reta horizontal aqui, se eu passo uma reta horizontal cruzando aqui a parábola, eu percebo que cruza a parábola em 2 pontos. Então, eu tenho 2 valores de x, esse x1, que eu não sei quanto é que é, e esse x2, que eu não sei quanto é que é. Esses 2 caras aqui, o x1 e o x2, estão mandando para esse mesmo cara aqui, que eu vou chamar de y1. Então, não obedeceu. Para uma função ser injetora, ela tem que ter todo elemento do contradomínio, tem que ter, no máximo, um correspondente. Esse cara tem mais de 1. Então, claramente, ela, graças a essa informação, ela não é injetora. Analisei a injetividade. Agora, falta analisar a sobrejetividade. Como é que eu faço isso? O contradomínio foi dado aqui, pelo enunciado, e eu preciso calcular a imagem. A nossa função aqui, ela tem um vértice, né? Ela tem um vértice, e esse vértice aqui tem uma ordenada. Deixa eu apagar aqui, que esse gráfico tá horroroso, né? Esse gráfico tá muito feio. Deixa eu apagar ele aqui, que ele tá muito feio. Fazendo rapidinho. Tá aqui a nossa função, que passava pelo 0 e pelo menos 50. Pronto. Pelo menos 50 e pelo 0. E essa função, ela tem, ó, esse ponto aqui tem essa imagem. Esse aqui tem essa imagem. Esse aqui tem essa imagem. Pronto. Aí eu vou fazendo aqui, tá tudo torto, muito mal feito, gente. Beleza. E aí, percebe que tem um ponto de mínimo, que é esse aqui. Esse é o x, esse é o y no vértice. Então, a imagem da função corresponde a esse intervalo aqui, ó. Os números maiores que esse y no vértice. Eu não calculei ele, mas quanto é que é? Ah, não calculei, deu menos, esse y no vértice eu calculei, deu menos 625. Foi menos 625. Então, a imagem da função é o intervalo que vai do menos 625, do menos 625 até o mais infinito. É esse intervalo, a imagem. Aí agora eu devo comparar a imagem com o contradomínio. O contradomínio são os reais, a imagem é o intervalo que vai do menos 625 ao mais infinito, e a gente percebe claramente que tem elemento do contradomínio que está sem receber, por exemplo, menos 626. Né? Enquanto o menos 625 recebe daqui, e qualquer outro positivo recebe daqui, o menos 626, que é um cara que está aqui embaixo, ó, no gráfico, ele não recebe de ninguém. Então, quer dizer que está sobrando. Se está sobrando no contradomínio, quer dizer que não obedeceu aquela condição de todo elemento do contradomínio para ser sobrejetura tem que ter, no mínimo, um correspondente. E esse cara não tem, no mínimo, um correspondente. Ou seja, resumidamente, a imagem é diferente do contradomínio. Consequentemente, a função não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, e ela também não é injetora, então, em relação ao contradomínio, ela também vai ser NDA. E com isso termina o problema, ou seja, eu classifico a função quanto aos 4 critérios. Quais? Crescimento, sinal, paridade, e fiz o seu gráfico. Eu, obviamente, espero que o gráfico de vocês não fique tão feio quanto esse meu aqui.
Eu fiz esse gráfico muito rápido para a gente ter tempo de falar de outras coisas, né? Mas espero que vocês façam com régua, né? E façam uma coisinha com melhor qualidade, já que vocês vão ter mais tempo para fazer isso. Vocês não têm um problema de tempo que eu estou tendo aqui para fazer essa questão. Pessoal, questão encerrada, dúvidas? Se eu quisesse fazer a equação de segundo grau normal, tipo Bhaskara e delta, ia dar no mesmo caminho? O normal para você é achar as raízes. Você acharia as raízes, esse 0 e esses menos 50, você descobriria ele de outra maneira. Sim, pode. Entendido ou não? Esses dois pontos aqui você chegaria de outro jeito. Pronto, sem problema. Também vai dar certo. Você não entendeu esse mecanismo aqui de botar em evidência, não? Se o senhor puder explicar de novo, seria uma boa. Posso, então vou explicar de novo. Já que você perceber que você não percebeu uma determinada informação, eu vou dar atenção para ela. Eu vou aqui para outra tela, para não apagar essa. Apagar uma tela também da aula passada. Pronto, deixa eu explicar para você de novo esse procedimento. Ó. Quando você multiplica dois números, não interessa quem é, um primeiro, um segundo e o resultado dá zero. É obrigatório que esse primeiro número ou que esse segundo número seja zero. Por exemplo, 0 vezes 7 dá 0. 0 vezes 9 dá 0. Mas pode ser que o primeiro não seja 0, 15, por exemplo. Mas se o segundo for 0, a multiplicação também vai dar 0. Isso não acontece com nenhum outro número, né? Se eu tivesse dois números que multiplicados dão 8. Um deles tem que ser 8, pessoal? Sim ou não? Sim. Não. Ele pode ser 8, mas não é obrigatório ser 8. Eu posso ter a conta que conta. Eu posso ter aqui 2 vezes 4, não posso? Posso ou não posso? Pode. Não é? Eu posso ter 16,5 também. Também dá 8 isso aqui. Então, eu tenho várias soluções em que nenhum dos dois números dá 8. Qualquer número que eu fizer essa brincadeira aqui, diga dois números que multiplicados dão 10. Aí eu pergunto, um deles tem que ser o 10. Resposta? Não. Não. Isso só acontece com o 0. Só acontece com o 0. Então, essa é a primeira informação da multiplicação de dois números que vale a pena ser observado. Beleza. Professor, Oi. e o 1 também não acontece, não? Não. Vou mostrar a você que não. Mostra aí. Dois números, mas legal sua pergunta, Antônio. Dois números que multiplicados dão 1. Pode ser, trabalhando com racionais, 1/7 vezes 7 dá 1. E nenhum deles é 1, não. Ó. Onde mais? 1/8 vezes 8 também dá 1. Concorda comigo, Antônio, que não é obrigatório que nenhum deles tenha que ser 1? Até pode ser 1. Eu sei que 1 vezes 1 dá 1, tudo bem. Mas não é obrigatório que dê 1. Aqui, no caso do 0, é obrigatório que um deles seja 0. Obrigatoriamente. Melhorou, Antônio, ou não? Sim. Beleza. Então, mais legal, gostei da sua pergunta, Antônio. Beleza. Prosseguindo aqui. O que nós temos lá na equação é que nós temos um número ao quadrado, mais, eu não lembro qual era a equação lá, mas sei lá, era esse, 50x igual a 0. Então, se eu tivesse 4 mais 6, eu sei que o número 4 é 2 vezes 2. Não, vou botar 4 mais 10. 6 mais 10. Pronto. Pronto, 14. 14 é 2 vezes 7. Tá bom. 14 é 2 vezes 7. E 6 é 2 vezes 3. Ao reescrever o 14 e o 6 através de um produto, eu vi que o número 2 aparece nas duas multiplicações. Ele é fator na primeira multiplicação, ele é fator na segunda multiplicação.
Então, eu posso chamá-lo de fator comum. Esse cara é chamado fator comum às duas multiplicações. Então, eu coloco, toda vez que tiver um fator comum, eu posso coloco em evidência. E colocar em evidência é colocar ele fora do parênteses, multiplicando, deixa eu apagar aqui, ficou feio, colocar ele multiplicando fora do parênteses. Então, vai ficar 2 vezes 7, aqui sobra, na primeira multiplicação sobra o 7, na segunda sobra o 3. Ou seja, eu fiz a distributiva ao contrário. Colocar em evidência é fazer a distributiva ao contrário. Só para ver que está certo, que não modificou o resultado, quanto é que dá 7 mais 3? Dá 10, não é isso, pessoal? 10 vezes 2 dá 20. Se você somar 14 com 6, também vai dar 20. Então, eu posso colocar em evidência toda vez que eu tiver um fator comum. X ao quadrado é x vezes x. E 50x é 50 vezes x. Quem é o fator comum aqui aos dois? Que aparece nos dois? É o x. Então, eu coloco x em o quê? Evidência. Quem vai sobrar aqui? Quando eu botar esse cara em evidência, vai sobrar quem aqui no outro? Vai sobrar o x. E quando eu dobrar esse aqui, o 50x, eu botar o x em evidência, vai sobrar o 50. Ou seja, se você fizer a distributiva agora, aqui, se você fizesse a distributiva 2 vezes 7, 14, e fizesse 2 vezes 3, 6, voltaria. Aqui, mesma coisa. X vezes x voltaria para o x ao quadrado, e o x vezes 50 voltaria para o 50x. Mas esse formato agora, esse formato aqui agora, recaiu nesse formato da esquerda. Ou seja, eu estou dizendo agora que nós temos um primeiro número, que eu chamei de x, um segundo número, que eu chamei de x mais 50, eu estou fazendo o produto entre os dois, e o resultado é igual a 0. Exatamente o que eu tenho aqui na esquerda. Exatamente o que eu tenho aqui. E para que o produto de dois números dê resultado 0, o que é que eu posso afirmar? Ou o primeiro número é 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Então, eu faço isso. Ou o primeiro, que é x, vale 0, ou o segundo, que é o x mais 50, vale 0. Ou seja, essa propriedade que eu acabo de narrar, ela permite fazer uma passagem muito interessante. Aqui é uma equação de segundo grau. E agora aqui eu tenho duas equações de primeiro grau. E as equações de primeiro grau têm solução mais rápida. Essa aqui já está resolvida, x vale 0. E na segunda aqui, se x mais 50 vale 0, isolando a variável x, passo 50 com a operação inversa, mais 50 vira menos 50, fica 0 menos 50, x igual a menos 50. E com isso eu resolvo. Eu gasto menos linhas nesse método. Só que você tem que entendê-lo. Ele tem que fazer sentido para você. Se ele não fizer sentido, uma coisa que é curta pode parecer complicadíssima e muito longa e não vale a pena. Mas ela é curta, indiscutivelmente ela é curta. Agora, se você quisesse fazer essa equação por delta, vai dar a mesma coisa. Mas veja como vai ficar mais longo, hein? Delta vai ficar o quê? B ao quadrado, 50 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o A, vezes 0, que é o C. Aí lá vai o delta. 50 ao quadrado dá 2.500. Menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. 2.500 menos 0 dá 2.500. Continuando com a fórmula, x é igual a menos b menos 50, né? Mais ou menos raiz do delta, que é 2.500, sobre 2 vezes 1. Aí vai ficar menos 50, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 2.500? É só voltar, né? Volta a ser o 50.
50 vezes 50. E 2 vezes 1 dá 2. X' vai ser quem? Menos 50 mais 50 sobre 2. Menos 50 mais 50 dá 0. E 0 sobre 2 dá 0. X duas linhas. Menos 50, peguei o mais, agora é a vez do menos. Menos 50 sobre 2. Menos 50 com menos 50 dá menos 100. E a metade de menos 100 é menos 50. Eu pergunto para vocês, deu a mesma resposta? Sim ou não? Sim. E qual das opções você faz mais conta? A segunda. A segunda. Então, por isso que eu falo que usar a fórmula geral é mais trabalhoso. Por isso que eu dou esse atalho aqui. Mas tem que entender essa passagem que está ligada a essa propriedade daqui. Se não entender essa propriedade, não vai entender essa passagem. Vai decorar. Vai repetir robô, e que para mim vale muito pouco, né? É fundamental toda coisa que você faça em matemática, que você justifique, que você diga por quê. Foi Otton que fez a pergunta, foi? Fui eu. Otton, tirei a sua dúvida ou não? Foi esclarecedor. Esclareceu? Eu não vi. Fala de novo que eu não vi. Foi esclarecedor. Que bom então, Otton. Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto. Então, estão feitas 2 questões da P4 para vocês. E eu vou aproveitar o tempo que nos resta para falar um pouquinho sobre módulo de um número, que é a introdução do assunto nosso do terceiro bimestre. Módulo de um número. E o Ferreto, ele não usa a definição geométrica, que eu gosto. Porque a definição geométrica é o que dá sentido. Vamos lá. Qual é a definição do módulo de um número? A definição é bem simples. É a distância o módulo de um número é a distância desse número até o zero. Na reta real. Ou seja, por que eu gosto da definição geométrica? Porque a gente vê a reta real. A gente pode visualizar, né? Então, seja a reta real, supondo que aqui seja o zero. Então, sim, o símbolo de um módulo são 2 barrinhas verticais. E você bota o número aqui dentro. Então, por exemplo, eu pergunto a vocês agora, quanto vale o módulo do número 5? Essa é uma pergunta que eu acabo de fazer agora. Quanto vale? Então, como é que eu leio isso aqui? Eu leio módulo de 5. E eu estou esperando a resposta. Para responder essa pergunta, eu vou lá na definição. Eu tenho que marcar o número 5 aqui na minha reta real, está aqui, e calcular essa distância aqui, pessoal. Quanto vale essa distância do 5 até o zero? Hein, pessoal? Quanto vale essa distância do 5 até o zero? Infinito. Infinito, eu acho. Não, falo distância. Distância mesmo. Distância em termos de... Se for centímetro, se for quilômetro. Se eu estou no quilômetro zero, eu não perguntei quantos pontos existem. Eu perguntei qual a distância. Em quilômetros. Eu estou no quilômetro 5 da estrada. E caminho até o quilômetro 0 da estrada. Quantos quilômetros eu caminho? 5. 4. Não, eu caminho 5. Eu caminharia 4 se eu andasse do 5 até o 1. Mas do 5 até o 0 eu caminho 5. Então, resposta, módulo de 5 vale 5. Nova pergunta. Quanto vale o módulo de 17? Qual é a resposta? Aí você marca o 17 aqui na reta real. Vamos supor que o 17 esteja aqui. E a resposta do módulo é essa distância dele até o zero. Sempre até o zero, hein? Olha a definição. Sempre até o zero. Faz parte da definição. Gente, quanto vale essa distância aqui? 17. 17.
17. Conclusão. É difícil dar o módulo de um número, gente? Quanto é o módulo de 234, gente? 234. Exatamente. Quanto é o módulo de π, gente? Π, gente. Não tem nenhuma coisa. Quanto é o módulo de raiz de 5? Raiz de 5. Pronto. Então, é o próprio número. Não tem nenhuma dificuldade, né? É o próprio número. Isso se eu pegar números à direita do zero, ou seja, números positivos. Só que nós sabemos que nessa reta real, os números que estão à esquerda do zero são negativos. Então, por exemplo, eu pergunto para vocês agora, quanto é que vale o módulo de menos 8? Essa é a minha pergunta agora. Ou seja, onde é que está o menos 8? Deixa eu botar aqui o zero de outra cor para destacar ele. Está aqui o zero. Onde é que está o menos 8? Ele está à esquerda, não está? Vamos supor que esteja aqui o menos 8. Perguntar quanto é o módulo de menos 8 é perguntar quanto vale essa distância daqui do menos 8 ao zero. Quanto vale, gente, essa distância do menos 8 ao zero? 8. 8. Exatamente. Então, todo mundo entendeu como é que faz módulo. Quanto é que seria o módulo de menos 15? 15. 15. Por quê? Você marca o menos 15 aqui e vê que a distância do menos 15 até o zero é 15. Ou seja, o que fica bem claro é que distâncias são números, o quê? Distâncias são sempre números positivos. Estou certo ou estou errado? Certo, professor. Ou alguém faz uma atividade física um dia, faz uma corrida e diz assim, hoje eu andei menos 2 quilômetros. Alguém já falou isso? Não. Não, né? Não faz o menor significado. Distância para a gente, na geometria, o lado de um triângulo vale 2 centímetros. Não tem lado menos 2 centímetros. Então, distâncias são números positivos obrigatoriamente. O que me leva, então, a concluir que o módulo de um número não interessa se ele é positivo, como nesse caso aqui, ou se ele é negativo, como nesse caso aqui, ele sempre vai retornar um resultado positivo. Essa é a propriedade do módulo. Retornar números, o quê? Sempre números, o quê, gente? Positivos. Exatamente. É isso que o módulo vai fazer. Então, feito isso, eu vou fazer mais perguntas para vocês. Vou para outra tela agora. Outra tela. Então, quanto é o módulo de menos raiz de 7? Resposta. Raiz de 7? Raiz de 7. Raiz de 7. A raiz permanece, porque o número faz parte da raiz. Lógico. A raiz faz parte do número, melhor dizendo. Quanto vale a raiz de... o módulo de menos π? Igual a π. Ou seja, o que eu quero dizer, vamos tentar generalizar. Então, generalizando a ideia. Olha a força do que eu vou escrever agora. E para generalizar alguma coisa, eu vou pedir a ajuda da álgebra. Então, como é que eu represento, então, o módulo de um número na matemática, então? Módulo de um número. Como é que a gente chama um número na matemática, genericamente? X. Pronto. Então, o módulo de um número é isso aqui. A partir de agora, toda vez que eu escrever módulo de x, eu vou estar falando módulo de um número. Aí eu vou perguntar a vocês, isso aqui vai ser o resultado. Qual vai ser o resultado desse módulo? Nós temos duas possibilidades. Só para deixar claro aqui, módulo de 18 deu 18.
Módulo de menos 23 deu 23. Vai ter um caso que vai dar o próprio número aqui de dentro, vai ser a resposta. E vai ter um outro caso em que o número que vai ser a resposta vai ser o simétrico do número que está dentro. O que é simétrico na matemática? É aquele número que você troca o sinal, não é? Simétrico ou oposto. Então, como é que eu vou escrever agora? O módulo de um número vai ser o próprio número x, se... Quando vai acontecer isso? Do módulo do número ser o próprio número? Em que casos aqui, do exemplo passado aqui, vou voltar para a tela anterior, em que casos aqui, desse aqui, ó, em que casos aqui, o módulo do número deu o próprio número aqui, ó, na nossa reta real. Direita, 0. Quando Foi o 17, né, positivo, e o 5 foi positivo. Os caras que estão à direita do zero, o módulo do número vai dar o próprio número. Já os que estão à esquerda do zero, foi o caso aqui do 15, foi o caso aqui do menos 15, melhor dizendo, e do menos 8, eles estão à esquerda do zero. E não deu menos 8 na resposta, não deu o próprio número, mas deu o simétrico de menos 8. O simétrico de menos 8 é menos 8, né? Menos 8. Menos 8 dá 8. O simétrico de menos 15 é menos 15, que vai dar 15. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, voltando lá para a tela anterior, um módulo de um número é igual ao próprio número se esse número for positivo. Então, ele vai dar, vamos escrever aqui com português, o próprio número, então, isso aqui era um número, vai dar o próprio número se esse número for o quê? Positivo. E qual é a outra possibilidade? Vai dar o simétrico do número, ou seja, vai dar o seu simétrico. E aí a gente chama, né? Esse aqui é menos, né? É o sinal de menos. Eu botei um traço muito grande, é o sinal de menos. Menos x, seu simétrico. Se esse número for negativo. Números negativos são números menores do que 0. Gente, deu para entender isso ou não? Deu Seria, sim, professor. Isso seria a definição, ó. Defina o que é módulo de um número. Então, eu defino, o módulo de um número é o próprio número se esse número for positivo. E o módulo de um número é o seu simétrico se esse número for negativo. Então, vamos dar mais exemplos aqui agora do lado. Mais exemplos. Quanto vale o módulo de 43? 43. E eu pergunto, por quê? Porque ele é positivo, e como ele é positivo, vai dar o próprio número. Tá claro? E agora eu pergunto, quanto é o módulo de menos 35? 35. E agora vai dar o próprio número? Não. Não. O de cima deu o próprio número. E o de baixo agora vai dar o seu o quê? Seu simétrico. Então, vamos agora aprender a falar sempre isso. Então, o módulo de um número dá o próprio número quando? Quando o número é positivo.
O módulo de um número dá o seu simétrico quando esse número for negativo. Negativo. Mais exemplos, hein? Vamos ver se estão ligados agora. Quanto é o módulo de 4 menos 3? Eu vou responder 4 menos 3, que eu sei que é 1. Tá certo. Mas o que é que eu fiz questão de manter aqui? Eu mantive o próprio número. Porque eu sei que 4 menos 3 é um resultado positivo. Agora, se eu perguntar a vocês quanto é o módulo de 3 menos 5, qual é a resposta? 2. A resposta é 2, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o simétrico de 3 menos 5. O simétrico de 3 menos 5 nada mais é do que 5 menos 3. E 5 menos 3 é 2. Mas eu estou enfatizando que agora que eu peguei aqui o simétrico. Sempre vai ser assim. Entendido? Mais um exemplo aí para vocês. Quanto vale o módulo de raiz de 5 menos 4? Professor, e se caso for uma raiz negativa? Não, eu resultado... tô no meio de um exemplo. Então, vamos dar a resposta desse exemplo? Sim, eu certo. Tenho raiz, eu quero saber o módulo da raiz de 5 menos 4. Eu estou no meio de uma pergunta. Vamos responder essa pergunta? Quanto vale? Quanto é que vale o módulo de raiz de 5 menos 4? Note que no exemplo anterior, quando eu botei uma subtração, se eu percebo que o resultado é positivo, eu repito o que está dentro. Se eu percebo que dá negativo, eu posso trocar a ordem dos números da subtração. Essa é a ideia central. Então, quanto é que vale o módulo de raiz de 5 menos 4, gente? Esse cara daqui é positivo? 4. Raiz de 5. É negativo. Raiz de 5 é aproximadamente quanto, pessoal? 2, alguma coisa, não é? Não é? Porque ele é menor, ele é maior que raiz de 4, que é 2, e ele é menor do que raiz de 9, que é 3. Está entre 2 e 3. Então, é 2, alguma coisa. Um número que vale 2, alguma coisa, menos 4, vai dar positivo ou vai dar negativo? Negativo. Se dá negativo, eu posso pegar o próprio número ou tenho que pegar o simétrico? Tem que pegar o simétrico. E aí a resposta qual é? A resposta é 4 menos raiz de 5. Essa é a resposta. Porque aqui dá positivo, não dá? Concordam? Essa conta dá ou não dá positivo, gente? Sim, professor. E todo resultado do módulo produz um número positivo, já que módulo é uma distância. Outro exemplo. Quanto é raiz de 5 menos 1 agora? Módulo. É o próprio número. Então, qual vai ser a resposta? Raiz de 5 menos 1. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, estou querendo mostrar essa ideia daqui, de que tem caso que a gente permanece com o próprio número quando for positivo, e tem casos que a gente faz o simétrico quando for negativo. Essa seria a definição. Isso é módulo, e isso o Ferreto não fala no vídeo dele, tá bom? E aí a nossa definição está um pouco mais completa do que a que está lá no Ferreto. Então, eu acabei de falar o primeiro vídeo que eu quero que vocês assistam, né? Eu passei, são 7 vídeos de módulo, né? Para essa semana, né? Essa semana vai ser módulo, então para a aula de hoje, sexta-feira, são 7 vídeos. Esse primeiro vídeo aí já é a definição de módulo que Ferreto, né, apresenta, só que a minha definição, nesse pouquinho tempo que nós tivemos, já deu para falar de maneira mais completa que a que Ferreto coloca. Tá bom, pessoal? São 10h31. Eu consegui falar do conceito que eu gostaria de falar. E espero agora que vocês estudem essa parte nova, além de terminar a P4 para sexta-feira. Não só a P4,
o CAN e o relatório. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma? Bem, espero ter... Vou fechar, então, aqui o nosso quadro. Queria, mais uma vez, agradecer a vocês pela... Temos aqui presentes 27 pessoas nessa nossa reunião. E eu vou encerrar a gravação nesse momento, tá? Já que chegou o nosso limite.